Meu nome é Pércio Arida, brasileiro, nascido em São Paulo. Eu descrever minha vida, eu descreveria da seguinte forma. Eu tive 3 encarnações diferentes, digamos, se puder usar esse termo. Uma encarnação é acadêmica. Eu sou economista, formado pela Faculdade de Economia da USP. Fiz meu PhD no MIT. Fui pesquisador em Washington, Princeton, Oxford. Dei aulas na Católica do Rio de Janeiro. Dei aulas na Universidade de São Paulo. E escrevi inúmeros papers e contribuições acadêmicas, dos quais o mais conhecido ficou chamado como Plano Larida. Foi escrito em coautoria com André Lara Rezende, 10 anos antes do Plano Real, com as ideias básicas que viriam posteriormente fundar o Plano Real. Na segunda encarnação, setor financeiro, eu trabalhei no Unibanco, no Itaú, no Opportunity, e fui sócio fundador do BTG Pactual e mais tarde chairman, presidente do conselho do BTG Pactual, até que me aposentei do setor financeiro. E tem uma terceira encarnação como servidor público. Eu trabalhei no Tesouro Nacional, na antiga CEPLAN, fui diretor do Banco Central, isso numa primeira vez. Na minha segunda ida para o governo, quando do Plano Real, eu fui presidente do BNDES e presidente do Banco Central. Olha, você não chega à inflação alta sem fazer muitos erros. O Brasil fez um erro ainda durante a ditadura, que foi acreditar que indexando a economia se resolveriam os problemas inflacionários. O que quer dizer isso? Quer dizer, basicamente, que se você tivesse, digamos, seu salário reajustado todo ano, a inflação não deve atrapalhar muito o seu ganho, em termos reais. Essa ideia se difundiu, foi prevalente na década de 70. A inflação brasileira, no começo da década de 70, estava em 12% ao ano. Isso é o número oficial. Na verdade, o número era mais alto, mas já era um número elevado. Em 1980, 10 anos depois, já estava em 100% ao ano. Em 84, que foi o último ano da ditadura, estava em 200% ao ano. Era inflação muito alta, mitigada em parte pelos efeitos da indexação, mas realimentada ao mesmo tempo pela própria indexação. Quando houve a redemocratização do país, a dinâmica mudou. Por um motivo. Durante o governo militar, se o governante não conseguia derrubar a inflação, ficava por isso mesmo. Eu não perdi o poder por isso. Médici, Geisel, Figueiredo, ninguém perdeu o poder por causa da inflação. Num regime democrático, se você deixar a inflação ficar muito alta, você vai perder o poder. Você não vai ser eleito na próxima eleição ou não vai conseguir fazer seu sucessor. Então, a democracia colocou uma pressão política para resolver o problema, que era um problema da população. Porque no regime ditatorial, essa pressão política da população, por definição, não leva a nada, mas leva a uma insatisfação, mas não leva à queda do presidente. No regime democrático, sim. E os políticos rapidamente perceberam, por sensibilidade diante de seus eleitores, que quem conseguisse resolver o problema teria um troféu político enorme. Então, a história da inflação mudou. De um lado, tinha uma dinâmica que vinha desde a ditadura, que era a dinâmica que acabava acelerando a inflação, acelerava lentamente no começo e mais rapidamente depois. Mas havia, por outro lado, uma dinâmica nova, que é essa dinâmica da democracia que obrigava os governantes a responderem ao desafio da inflação. Eu faço essa diferença porque
não é à toa que os planos de estabilização começaram com a democracia. Então, de certa forma, foi o regime democrático que levou o país, através de inúmeras tentativas, a resolver o problema inflacionário. O regime democrático entrou em 85, o Plano Real de 94, foram 9 anos ali. 9, 10 anos ali. Mas o fato é que, neste período, houve uma sequência enorme de planos de estabilização. De início com a ideia intuitiva que, se eu congelar todos os preços, a inflação para, o que é verdade, por definição, mas, na verdade, a ideia era um pouco diferente, sempre foi caracterizada pela metáfora do futebol. Tá certo? Se você pegar o futebol, é o seguinte: se está perto do gol, todo mundo se levanta. Você vai ter a mesma visibilidade, todo mundo se levantar, todo mundo ficar sentado. Né? Então, a ideia básica é assim: está todo mundo de pé, senta todo mundo, que todo mundo vai enxergar da mesma forma o jogo. Então, a ideia é a seguinte: num sistema muito indexado, um dia aumenta o salário de um, outro dia aumenta o preço de outro produto, depois aumenta o preço de um terceiro, depois aumenta o preço de um quarto, depois aumenta o salário de outra categoria. Você tem aumentos intercalados de preços e um alimenta o outro. Então, a ideia era brecar esse processo. Esse breque foi primeiramente tentado através de um congelamento de preços. Era para ser um congelamento rápido, não foi. Foi esticado até a eleição, deu um extraordinário efeito político, porque o então presidente conseguiu fazer todos os seus deputados, senadores e governadores. Foi a eleição foi a vitória mais arrasadora que o MDB já teve na sua história. Então, foi exatamente ali. Só que, evidentemente, passado o tempo, o congelamento ficou insustentável, a inflação voltou com toda a força. A partir daí, você teve uma série de outros planos, sempre com essa motivação política de resolver o problema, que buscavam fazer o primeiro plano certo, sem os erros do primeiro plano. O primeiro plano foi o plano cruzado. E você teve uma série de outros. Cada um tentava a sua maneira. Um tentou fazer um cruzado com taxa de juros muito alta, outro tentou fazer um cruzado com tarifas mais altas, outro tentou fazer um cruzado com bloqueio de ativos, tirando liquidez, e assim por diante. Foi só quando se abandonou a ideia do congelamento, quando veio a equipe econômica, basicamente da Católica do Rio de Janeiro, que criou-se condição para ter um plano completamente diferente, que foi o Plano Real. Olha, o Plano Real foi escrito em primeiras ideias em 83, a versão final foi em 84, antes, portanto, da redemocratização. O debate que havia na Católica do Rio de Janeiro era um debate muito efervescente, muito rico de ideias. Haviam propostas de congelamento, de outras variantes para tentar derrubar o problema inflacionário. Havia a proposta de uma indexação para frente com redutor. Olha, a quantidade de propostas era grande. E eu não quero entrar muito em complexidades aqui, que talvez para o telespectador fiquem indecifráveis. Mas, basicamente, a ideia é que você tinha no Brasil a Receita Federal tinha uma unidade chamada UFIR, que reajustava todos os dias, de acordo com a inflação. Falei, bom, talvez seja aí uma solução. Tinham títulos do governo que reajustavam todo mês, mas o mercado interpolava e fazia reajustes diários. Então, eu particularmente tive a ideia de falar, olha, se tudo tiver no mesmo indexador, tudo tiver indexação diária, você pode estar perto da solução. O André Lara Rezende criou a ideia, então, vamos fazer uma reforma monetária com moeda indexada, em vez de ter um indexador único. E o Larida saiu desta forma. Era uma coisa muito nova, nunca tinha sido feita antes.
obviamente pensada para o Brasil, pensada para a nossa realidade, e curiosamente tinha uma certa dissonância, vou colocar uma dissonância cognitiva. Os economistas bem formados não gostavam, com raras exceções. O leigo gostava. Eu estou enfatizando isso porque, quando a gente foi implementar, a aceitação pública foi extraordinária. Muito, muito surpreendente, em contraste com a maioria dos economistas que eram céticos em relação ao plano. Nem todos. Tiveram alguns que entenderam de primeira, como Mário Rick Simonsen, por exemplo, e apoiaram a ideia, claro, alertando quanto aos riscos, etc. Então, foi o resultado de um debate daquela época. Foi escrito primeiro em inglês, para uma conferência nos Estados Unidos. O nome Larida foi dado pelo Rutger Dombusch, que é um falecido economista do MIT, que tinha sido professor nosso, do André e meu. Minha primeira experiência no Banco Central foi final de 85, começo de 86. Eu entrei no governo, minha primeira posição era como secretário de Coordenação Econômica, que é algo que não existe mais, na antiga CEPLAN, que também não existe mais, mas era basicamente alguém que cuidava do orçamento. Quando fui para o Banco Central, o desafio era outro. A gente já tinha já o plano cruzado, então o desafio era controlar o aquecimento da economia brasileira no plano cruzado. O que aconteceu no plano cruzado foi algo interessante, porque dentro dessa ideia, essa metáfora, na verdade, todo mundo ficar de pé, todo mundo ficar sentado, a gente traduziu as variáveis que existiam embutindo inflação para uma situação sem inflação. Então, digamos, se a taxa de juros era 10% ao mês e a inflação era 9%, quando entrou o plano cruzado, a taxa de juros passou a ser 1%. Porque todos os preços estavam congelados, então a inflação era 0%, então ela passou a ser 1%. Depois se verificou, por vários motivos, que 1% era muito baixo, você entende? Tanto é que no plano real é como se... imagina que se a taxa de juros é 10 anos e com inflação de 9%, quando entra o plano, a taxa de juros não é 1%, é 3% ou é 4%, entende? Então a taxa de juros real aumenta. Mas na época a gente não foi feito desta maneira. Então, o que acontece? A população foi às compras. Parte porque a taxa de juros é muito baixa, parte porque também havia ser bom, dado o congelamento não segurar, ao menos eu já garanto aqui meus bens, né? Essa corrida às compras, por outro lado, complicou a situação, evidentemente, criando um aquecimento na economia. A primeira passagem para o Banco Central foi muito frustrante, porque era óbvio que a gente tinha que aumentar a taxa de juros. Mas, por uma decisão política do presidente, resolveu-se não aumentar a taxa de juros. Resultado, um baita aquecimento da economia. Havia essa visão um pouco ingênua que, quando a economia se aquece, os industriais investem mais, a capacidade de produção aumenta e o aquecimento é temporário, que daqui a pouco chegam muito mais bens. Não é verdade. Os tempos aí são muito diferentes. Quando a economia aquece, vai dar inflação. Tão simples assim. Então, claramente, havia ali um problema que tinha que ser resolvido, taxa de juros mais alta, e houve um veto político a essa taxa de juros mais alta. E eu mesmo cheguei a conversar com a pessoa-chave, no caso, que era o Procurador-Geral da República, que era um advogado muito inteligente, que era o Saulo Ramos, que considerou a proposta do Larida inconstitucional. Então, eu confesso para você aqui, eu fiquei estupefato, falei, mas tanto esforço intelectual, tanta reflexão, e não dá para aplicar, né? Porque se for inconstitucional, nós só viemos encontrar a solução bem mais tarde, quando o Plano Real, e a solução, curiosamente, voltou ao indexador único. A URV era o indexador único, que depois virou moeda, né?
Houve uma enorme frustração. Para mim era claro que essa ideia de fazer outros congelamentos não fazia sentido. Era crucial você ter no comando político do processo alguém que entendesse a ideia, porque políticos, por definição, não são economistas, né? Mas você precisaria ter alguém que, claro, tivesse a capacidade política de levar o processo adiante, mas, ao mesmo tempo, entendesse do que se tratava, né? Essa condição só aconteceu, por acaso, em 93. O que eu digo por acaso? O presidente Collor foi eleito, teve impeachment. Então, o vice, que nunca seria eleito por si, acabou virando presidente. O vice foi tentando vários ministros da Fazenda, e o quarto foi Fernando Henrique Cardoso, que também não era a primeira escolha dele. Fernando Henrique Cardoso tinha essa característica. É um intelectual de mão cheia, um intelectual de primeira, mas tinha uma carreira política. Era senador, já conhecia o presidente que tinha sido senador antes, era muito jeitoso do ponto de vista da construção de alianças políticas e, na verdade, conseguiu convencer o presidente a fazer o plano. Eu enfatizo aqui a condição intelectual dele pelo seguinte: você apostar seu capital político numa ideia que nunca foi feita antes requer, óbvio, um ato de bravura política, ou seja, de ousadia política, melhor dizendo, mas, obviamente, requer uma base intelectual. Você precisa entender o plano, né? Fernando Henrique entendeu o plano, ele tinha uma trajetória de esquerda, né? Chamou economistas da Católica do Rio que eram liberais, né? Porque ele entendeu que o caminho que o Brasil tinha que seguir é um caminho diferente. E ele resolveu bancar o plano, que era um plano de economistas liberais, não de esquerda. Então, foi uma conjunção muito peculiar, óbvio, quase que assim, um alinhamento de astros. Não foi algo que eu possa dizer para você, resultou de um processo histórico, não foi nada, alinhou os astros. Havia, evidentemente, uma vontade da população em ter um plano que estabilizasse a inflação, porque o Cruzado, que foi o primeiro, falhou, mas ficou no imaginário coletivo. Você imagina, para quem vivia com 200%, 300%, 400% de inflação, ter vivido um período que não tinha inflação foi muito marcante. E a população queria que esse período, de alguma forma, voltasse. Quando nós implementamos o programa, que saiu diferente, como falei, do plano Larido original, por causa da questão da inconstitucionalidade, na prática a população endossou o plano. E de uma maneira surpreendente. Eu lembro de ter conversa que eu tive com o André, falar, quanto tempo demora para a população apoiar essa ideia nova? Tal? Sei lá, 1 ano e meio, 2. Olha, 3 meses já estava, com a URV, todos os preços já estavam denominados em URV. Então, foi, na verdade, um alinhamento de astros com uma adesão popular, que eu diria para você assim, é quase como se tivesse havido um pacto social, só que não houve pacto social, estava implícito, entende? Estava implícito. Bem, na época eu trabalhava no Unibanco, era um vice-presidente do Unibanco, e quem me ligou foi Fernando Henrique, que já era ministro da Fazenda. Eu tinha tido conversas anteriores com ele, eu falei o seguinte, olha, acho que a gente só faz sentido para eu ir para o governo para montar um programa de estabilização. Se não for para isso, eu não tenho interesse de ir. Tá? Não tenho vaidade de dizer fui isso, fui aquilo. Para mim, se for para fazer a sério um plano de estabilização, conte comigo. E tinha dito também que eu não queria ser assessor. Falei, olha, assessor já passei. Não adianta, porque assessor não tem peso político. Você precisa comandar uma máquina para ter peso político. Então, eu falei, olha, quando surgir uma oportunidade, e se for para fazer a sério um plano de estabilização, me avisa. E foi o que ele fez. Quando surgiu uma oportunidade de indicar o presidente do BNDES,
Ele me ligou, perguntou e eu aceitei. E eu acho que havia claramente consciência de que era necessário fazer algo. Montamos uma equipe. Não eram só professores da PUC, tinha alguns funcionários públicos de carreira que se mostraram vitais para o processo, entende? Porque setor público, as pessoas criticam muito o setor público, está inchado, tem gente que não faz nada, pendura o paletó. Tem também. Mas tem sempre uma nata de servidores que carrega o piano. É até injusto, porque o sujeito carrega o piano, corre risco de ser processado pelo Ministério Público e tal, recebe o mesmo salário daquele que pendura o paletó. Entende? Mas o fato é que existe essa nata de funcionários públicos dedicados. A ajuda de vários deles foi vital para nós. Pedro Parente, Murilo Portugal, José Coelho lá no Banco Central, posso dar uma lista longa de nós. Então, o que a gente tinha? Digamos assim, um grupo, um mini grupinho, digamos assim, da Católica do Rio, e mais um grupo maior de muita gente do setor público envolvida, entende? Então, aí nós começamos a trabalhar no que seria um plano de estabilização. Fernando Henrique assistia muitas reuniões dessas, reuniões de economistas. Provavelmente ele era enfadonhas, porque se você não é economista de formação, muitas das discussões são acirradas, difíceis de entender, faladas na linguagem de economistas. Eu lembro uma vez fui fazer uma equação, aí falou, não, aí, para aí, explica, que esse negócio de equação não... Mas o fato é o seguinte, ele entendeu do que se tratava. Então, na hora de negociar, ele sabia o que era vital e o que não era. Por que eu digo negociar? Porque plano de estabilização é uma ideia. Para ser realidade, primeiro, você precisa transformar em lei. Lei, decretos, emendas constitucionais. Se não tiver, digamos assim, um diploma legal, um documento legal, não existe. A administração pública, ela anda e se move por força de documentos legais. Economistas não escrevem documentos legais. Não? Então, tem que escrever o documento, ver se o conteúdo faz sentido. Depois, sim, tem que convencer as pessoas do documento. Tem toda a estrutura da União, tem o legislativo, depois tem a opinião pública, tem que convencer a respeito. E, antes de mais nada, tem que convencer o presidente da República, que é quem tem o poder de fato. Fernando Henrique, nesse aspecto, ele chamava isso no livro dele de pedagogia democrática. Nessa pedagogia democrática, ele era um mestre. Ele conversava com o presidente, fez uma aliança com o PFL, que foi muito criticado no PSDB, que era um partido muito purista naquela altura, né? Não queria aliança com o PFL, que era visto como o centrão, digamos assim, da época. Mas ele falou, olha, se não tiver aliança, não tem base parlamentar suficiente, tem que fazer aliança. Ele tinha um certo pragmatismo. E, evidentemente, muito do que a gente propunha era politicamente infactível. E ele falou, olha, daqui não dá. Eu entendo, mas né, a gente não vai conseguir fazer agora. E tinha muita visão, que é uma visão contraintuitiva, que o Brasil avança nas crises. Então, quando tinha uma crise, de alguma forma, falou, olha, quando você tem uma crise, as forças organizadas se desorganizam. É um momento que se avança. Eu posso exemplificar isso em várias instâncias da atuação dele. Mas ele sempre via numa crise uma oportunidade. Então, era sempre muito assim, entusiasmado com a ideia, né? Sabendo dos riscos, evidente, entusiasmado com a ideia. E o que eu digo para você, assim, que o que aconteceu, falta ponto, é uma constelação de astros, quando é que você vai ter um presidente igual ao Fernando Henrique? Não vai. Com a estatura intelectual dele e sendo excelente político. Dificilmente, foi um ponto fora da curva do Brasil. E um grupo de pessoas da Católica do Rio de Janeiro que já tinham o hábito de trabalhar juntos.
Ou eram professores ou alunos, que depois viraram professores. Isso faz uma enorme diferença. Porque quando você tem o hábito de trabalhar junto, você desenvolve uma confiança. A conversa não tem segunda agenda. Ninguém está disputando poder. As pessoas simplesmente conversam. Olha, minha ideia é essa, isso é aquela, discorda, concorda, mas é uma discussão honesta, entende? E quando você tem setor público, fazer política é o que você não deve fazer. Você não é político, você está indicado assim por questões, por sua capacidade técnica, e você tem um grupo que você pode confiar, que também está em outros cargos, faz muita diferença, muita diferença. Quando começou o plano, claro, tinha algumas pessoas que tinham comandos de máquina. Pedro Malan, por exemplo, é presidente do Banco Central, eu era presidente do BNDES. Então, você tem uma agenda própria de Banco Central, uma agenda própria de BNDES. Claro, mas quando a equipe se reunia, não tinha hierarquia nenhuma, propositadamente. Pode ser presidente do Banco Central, presidente do BNDES, se alguém tivesse uma outra ideia, está valendo. Entende? A ideia é o seguinte, é quase fosse uma meritocracia de ideias, entende? Vamos para o debate. Quem tiver a melhor ideia, todo mundo apoia a melhor ideia. Entende? Claro que tinha discussões, tinha discordâncias e tal, mas não era, você nunca teve na equipe econômica, até a posse do Fernando Henrique, uma hierarquia, entende? Muito clara ali. Você tinha ideias, entende? Independente das agendas das máquinas. Entende? E a PUC do Rio, se tinham 3 pessoas, digamos, 3 professores da PUC originais, que já tinham participado do Plano Cruzado, que eram o Edmar Baixa, o André Lara, o Rezende e eu. Então, traziam experiência do fracasso, digamos assim, que é super importante. E você tinha, além dos 3, você tinha o Pedro Malan, mas você tinha também, em graus menores na origem da PUC, os antigos alunos. Então, o que eram os nossos alunos? Era Gustavo Franco, o que depois Helena Landau, depois o Armínio Fraga, que viria a entrar em 99, então, e muitos outros. Então, você tinha ali uma mistura de alunos e professores, entende? Mas tinha sempre esse laço de confiança, que estavam fazendo melhor, as pessoas já se conheciam. A ideia ali, o Henrique até conta no livro dele, A Arte da Política, tem um capítulo muito interessante que ele escreve o Plano Real. E ele fala da tal da pedagogia democrática, né? E ele conta no livro, o episódio é real, que no meio de uma discussão, eu mesmo falei, ele disse que é uma ideia revolucionária, não tinha nada de revolucionário, falou, olha, vamos fazer um plano em etapas, anunciando cada etapa. E ele percebeu na hora que essa ideia fazia diferença. Porque era o contrário do congelamento. Você não pega ninguém de surpresa. E você condiciona passar de uma etapa para outra ao atingimento de certas metas. Então a população sabe para onde vai. Entende? E se você der plena transparência, você tem uma visão de futuro, que é vital. Entende? Se você pergunta até hoje, por exemplo, qual é a visão de futuro do Brasil? Eu diria para você a resposta honesta. Eu posso ter a minha, você tem a sua, mas o Brasil não tem visão de futuro nenhuma hoje. Entende? Ter uma visão de futuro faz muita diferença. Entende? Então, se explicitar para a população como é que vai ser o plano e onde vai terminar o plano, faz uma enorme diferença. Essa pedagogia democrática fez muita diferença. Tem um aspecto também que muitas vezes a gente olha estabilização, só assim, bom, como é que faz para cair a inflação? Né? E a inflação caiu de forma espetacular. Olha, ela estava em 47% ao mês. Quem gostar de calcular, põe 47, leva a 12, para você ter uma ideia do número que dá de inflação ao ano. Entende? 47 ao mês, no primeiro mês pós-real, caiu para 6, e não tinha congelamento de preços, não tinha nada.
E quando o Fernando Henrique tomou posse, 6 meses depois, estava em 1,5%. É uma queda espetacular da inflação, sem desemprego, sem congelamento. As pessoas olhavam aquilo quase como uma coisa milagrosa. Foi um enorme sucesso. Mas lembra que uma coisa é derrubar a inflação para níveis muito baixos, outra coisa é sustentar lá embaixo, que aí é um outro tipo de problema, entende? Se pode dizer um problema mais convencional, é verdade, mas nem por isso mais fácil de resolver. Então, o trabalho de sustentação foi enorme. E eu diria que nós tínhamos duas preocupações ali. A primeira era manter a inflação baixa. A segunda era uma visão de país até mais longa. Dizer, olha, não é só que a gente vislumbra um país com moeda estável, a gente vislumbra um país moderno. Então, quais são as reformas necessárias para modernizar o país? Então, tinha uma agenda reformista muito séria naquela altura. Se você olhar, ela foi sendo implementada passo a passo. Algumas coisas funcionaram muito bem, por exemplo, lei de responsabilidade fiscal, depois o tripé macroeconômico, a enorme crise bancária, tudo foi bem resolvido. Entende? O câmbio que está fixo flutuou, mas sem ameaçar digamos, a estabilidade da moeda. Então, vários problemas foram bem resolvidos. Algumas coisas deram errado. Então, por exemplo, a discussão da Previdência, perdemos por um voto numa reforma da Previdência que era bastante profunda, naquela altura. Você imagina o que seria o Brasil hoje se tivesse resolvido o problema da Previdência, que, aliás, não foi resolvido até hoje, continua, tivesse resolvido em 87. Entende? Mas quebramos os monopólios estatais, privatizações, muita coisa foi bem no processo. Entende? Olha, por exemplo, nós tínhamos, a agenda era grande. Tinha uma agenda, por exemplo, de tornar o Banco Central independente. Mas o entendimento jurídico da época é que isso precisava de emenda constitucional. Talvez muita gente não se lembre, mas na Constituição de 88, num surto populista ali dos membros da Constituição, aprovou-se um teto de juros de 12%. Ninguém disse que juros que era, se é o juros de empréstimo, juros de captação, se é o juros da poupança ou não, mas o que está escrito lá é que o juro não pode passar de 12%. Acabou-se uma longa manobra jurídica, não colocando isso em prática, o que teria causado digamos assim, uma convulsão econômica enorme. Não? Então havia um receio muito grande que, se você enviasse algo ao Congresso, uma emenda constitucional, e o Congresso resolvesse colocar algo parecido, como o presidente não tinha veto, o presidente não tem veto sobre emenda constitucional, você pode ter um problema enorme. Então, falando, não vamos fazer o Banco Central independente agora, espera, ele é independente na prática, mas não na lei, mas não formalmente. Eu nunca tive uma interferência do presidente Fernando Henrique na minha gestão, zero. Olha, eu tive que fazer liquidação de bancos, lidar com governadores, fixar taxa de juros, crise bancária, crise cambial. Nunca tive uma interferência. O Banco Central é completamente independente na prática, mas não era legalmente. E o que aconteceu mais tarde, o governo Bolsonaro mudou o entendimento legal, que não precisava ter emenda constitucional, foi uma lei normal e acabou sendo aprovada. Entende? Então, isso foi uma frustração. Mas diria que a maior frustração, na verdade, se passou em dois planos que afetam o Brasil até hoje. Um era a Previdência. Enfim, como fala, sorte e azar acontecem, deu azar ali. Enfim, perder por um voto. Não? Mas teve também um outro elemento que já não é sorte ou azar, mas é de resistência política mesmo. Nós queríamos integrar o país no mundo, fazer uma enorme abertura comercial, financeira. Essa agenda não avançou, porque todos os lobbies nacionais querem a proteção. Né?
Claro, cada um defende o seu, mas do ponto de vista nacional, é um enorme equívoco, entende? Tinha uma terceira agenda, que era a agenda de reforma tributária, mas essa não chegou a ficar muito amadurecida. Tinha ideias perto, digamos, do valor adicionado, mas não estava muito madura para ser aprovada. Mas a ideia, por exemplo, para a abertura econômica, tinha um roteiro já pronto, para a Previdência tinha um roteiro já pronto. E são duas coisas que o Brasil não conseguiu fazer até hoje e que atrasam enormemente o nosso desenvolvimento. Não, veja o seguinte, riscos havia, e quando você sabe que tem riscos, você diz, olha, tem chance de dar errado, entende? Mas teve um fator-chave ali que é o seguinte, o real virou quase que um bem público. As pessoas falam, olha, gostamos da estabilidade de moeda, e quem ameaçar a estabilidade da moeda vai ser punido politicamente. E mais, o Fernando Henrique foi eleito por causa do Plano Real. Se não tivesse tido Plano Real, nunca seria eleito. Nunca. Não tinha voto para tanto, popularidade para tanto, mas foi o Plano Real que o elegeu. E ele sabia disso. Ele falou assim, eu vou fazer o que for necessário para sustentar o Plano Real. Então, por exemplo, liquidação de bancos. Teve um dos bancos que foi liquidado, o filho dele era casado com a filha do banqueiro que controlava o banco. O banco foi liquidado, independente de filho dele, de relações familiares, entende? Quando teve que flutuar o câmbio, ele tinha duas decisões. Ou a decisão o Brasil tinha poucas reservas, de fazer controle de capitais, proibir via dólar exterior, etc., ou deixar flutuar o câmbio. Ele optou corretamente por deixar flutuar o câmbio, mesmo sabendo que a popularidade dele ia cair muito, como caiu. Quando teve que fazer um superávit fiscal, ele fez. Mesmo sabendo que, óbvio, que se você faz superávit fiscal, sua popularidade vai cair. Todo governante sabe disso, entende? Não é à toa que o Lula não quer fazer um superávit fiscal de jeito nenhum. Não? Então, mas ele fez. Então, ele tomou todas as ações que precisava tomar para sustentar o plano, porque era o plano que, na verdade, que o havia elegido. Quando chegou na transição de 2002, o real já estava bem consolidado, e houve, na verdade, com a mudança no câmbio, o azar de ter tido uma enorme seca, né, que levou ao racionamento de energia elétrica, que afetou. Você teve vários percalços ali, que a popularidade dele já estava um pouco mais baixa e o candidato dele não venceu as eleições. Mas Lula, quando entrou, chamado Lula 1, fez uma coisa esperta. Ele falou mal do Fernando Henrique, a herança maldita e tal, mas, na verdade, preservou todo o tripé macroeconômico. Entende? Porque, de novo, de bobo não tem nada. Ele falou assim, se eu deixar a inflação voltar, prejudicar seria eu. Entende? O que aconteceu depois é que o tripé ficou manco. O tripé tinha 3 pernas, uma perna é o Banco Central fixa a taxa de juros para manter a inflação baixa, outra perna é o câmbio flutuante, e a terceira perna é o superávit fiscal. Essa terceira perna começou meio a balançar de final do segundo mandato do Lula, e hoje a gente vê que não está realmente, o tripé está manco, entende? Não tem o superávit fiscal. Né? Olha, eu diria para você o seguinte, a economia brasileira tem um dinamismo, sim, é um dinamismo dela. Né? É um dinamismo que convive com a exclusão, você tem uma desigualdade social enorme, mas é um dinamismo. Então, muitas vezes as pessoas acentuam o enfoque na desigualdade social, que é um aspecto do problema, sem dúvida, mas ela tem um enorme dinamismo. Você vê a agricultura. Entende? A agricultura é a grande força dinâmica do Brasil hoje. A agricultura é o que sustenta o PIB.
E a agricultura se desenvolveu pela livre iniciativa dos agricultores do Sul, que foram com seus tratores e famílias para o Cerrado, pelo fato da Embrapa ter descoberto novas sementes que permitiam o cultivo no Cerrado, e não teve intervenção governamental nenhuma. Pelo contrário, quando teve intervenção governamental, como é o caso do Instituto Brasileiro de Café, o Instituto Brasileiro de Álcool, a agricultura acabou sofrendo. Mas a agricultura tocada pelo setor privado, se você é uma agricultura de qualidade técnica enorme, agricultura moderna, voltada para o exterior, tem portos privados, tem um problema de escoamento, estão tentando resolver. Mas o fato é o seguinte, é um enorme dinamismo. Na parte assim, digital, primeiro assim, uma consequência boa da inflação, paradoxalmente falando, é que como os bancos lucravam com o float bancário, desenvolveram um sistema de pagamentos incrível. Então, em 94, se você depositasse um cheque em Manaus, ele aparecia acreditar na sua conta em São Paulo no mesmo dia. Nos Estados Unidos, você mandava um cheque pelo correio, ou depositava um cheque, ele é acreditado uma semana depois. Então, ou seja, o Brasil tinha já em 94 um sistema financeiro muito mais avançado, que investia muito em tecnologia, porque valia a pena. E o Brasil continua na frente em matéria digital. Você vê, por exemplo, o Pix. O Pix está na frente do mundo, entende? A Índia tem um sistema parecido, mas você não encontra um Pix que democratiza relações, que facilita a vida de todo mundo. Não encontra o Pix nos Estados Unidos. Então, o Brasil tem, por algum motivo assim, cultural, sociológico, difícil de explicar, uma vontade de aderir ao digital, entende? Vou colocar dessa forma. Entende? A URV era uma moeda virtual. A URV não existia. Se você denominava preço, olha, essa camisa aqui custa 2 URVs. Bom, espera, uma URV não... eu digo assim, naquela época já era quase se fosse uma moeda virtual. Entende? Então, o Brasil tem essa vocação para o virtual, para o digital. Apps no Brasil são aceitos pela população de uma maneira assim, fantástica, né? Muito rapidamente. Isso é uma coisa do Brasil, entende? Uma coisa do Brasil. E o Brasil está na frente, acho que vai capaz, se não tirarem a verba de pesquisa e desenvolvimento de TI do Banco Central, vai ser o primeiro do mundo a ter moeda digital. Entende? É diferente quando... Hoje é uma realidade. Naquela época, era claramente muito arriscado. Havia percepção dos economistas de um certo ceticismo em relação ao plano. Então, digamos assim, a nossa a audiência normal, porque economista fala para economista, né? Com médicos falam com médicos especialistas em fígado, falam para médicos especialistas em fígado. Nossa, digamos assim, a audiência normal era refratária à ideia. Então, foi ali um processo que tinha, apesar da confiança que nós tínhamos na ideia, é difícil você não se impressionar com o ceticismo. Então, a sensação que tinha era uma sensação de enorme isolamento, entende? O presidente da República concordou com o plano, mas também, no fundo, não entendia muito, porque ele entendia congelamento, entende? Que isso é uma coisa palpável. Várias vezes ele propôs, por exemplo, aumentar o salário mínimo, reajustar o funcionalismo, que estava defasado, e congelar os preços. A receita para o desastre. Mas é o presidente da República. Então, tem que respeitar, tem que conversar. Então, você tem uma sensação de um grupo relativamente pequeno, com o presidente da República que não tem muita, digamos assim, certeza sobre o plano, para dizer o mínimo, uma população que apoia, dificuldade no Congresso, por exemplo, o nosso ajuste fiscal, o que foi aprovado, chamado Fundo Social de Emergência, que é o ajuste fiscal, que era uma desvinculação orçamentária, olha, eu diria que foi metade do que foi proposto.
Entende? Então, tô dizendo, então a sensação de risco era muito forte sempre. Né? E o Itamar, em algum momento, disse: eu vou abandonar esse negócio? Olha, não, mas o problema o Itamar queria fazer modificações no plano. Ele nunca falou em abandonar. Ele queria fazer modificações. Entende? Agora, as modificações descaracterizavam o plano por inteiro. Então, é muito difícil a situação, entende, de você dizer não para o presidente da República. Quem dizia não era o Fernando Henrique e depois o Recupero, que dizia não o tempo todo. O Recupero foi extraordinário, porque ele entendia o nosso trabalho, respeitava integralmente o nosso trabalho, se colocou na posição de um pregador, percorrendo o país para explicar o plano, e, na verdade, de um protetor da equipe, porque quando ele brecava o Itamar, você entende? Ele evitava que as ordens do presidente desse ordens que atrapalhassem, digamos, o plano. Entende? Eu, inclusive, acredito que aquele episódio da parabólica foi claramente incentivado politicamente para derrubá-lo. Entende? Foi uma coisa absolutamente injusta com ele. Aquele episódio, eu estava com ele antes dele entrar, pouco antes dele entrar ali no estúdio de televisão. Ele estava visivelmente exausto. Fernando Henrique fala que, nesse livro dele, falou: quando você vai entrar num comício ou numa entrevista, evita entrar muito cansado, entende? Porque as coisas dão errado. Entende? Ele estava, obviamente, muito cansado fisicamente. A conversa era uma conversa antes da entrevista e era sobre uma prévia de um índice. Não é sobre o índice. E a prévia pode ou não ser divulgada. E ele fez aquela frase infeliz e foi crucificado por conta daquela frase. Claramente um processo politicamente direcionado para derrubá-lo. Entende? O que é lamentável, porque foi o nosso melhor embaixador, uma figura extraordinária, e o que aconteceu com ele foi uns capítulos, digamos, feios da nossa política. Bem, o Brasil mudou muito. Então, o fato de ter estabilidade na moeda possibilitou mudanças enormes. O Brasil tem hoje vários desafios. Eu diria para você assim, o desafio maior é essa visão de futuro. Entende? Como é que tem que ser o Brasil que a gente quer, entende? Daqui a 10 anos? Porque você começa a construir de lá para cá. Entende? Não adianta falar que tudo tem que ser melhor. É claro que tem que ter melhor infraestrutura, tem que ter mais igualdade, tem que ter melhor educação, tem que ter melhor saúde, tem que ter mais turismo. Claro, tudo tem que melhorar. Mas qual é a nossa vocação? Como é que a gente deve investir para chegar onde nós queremos? Sem uma visão de futuro, fica difícil trabalhar no presente. Entende? Então, o Brasil que eu vejo hoje é um Brasil muito diferente do que era e muito melhor do que era, em inúmeros aspectos, sem dúvida alguma. Mas é um Brasil ainda que não encontrou, de certa forma, sua identidade na forma de um futuro, entende? De um futuro desejado por todo mundo. E corre hoje o risco do populismo, da ideia que gastar é bom, quanto mais gastar, melhor, e vão aumentar a taxação para evitar que apareça um déficit, entende? Essa trajetória não é boa, porque tem limites para quanto você pode taxar, e o Brasil precisa voltar ao equilíbrio fiscal. Entende? O ideal para o Brasil é menos gastos e menos impostos, e não mais gastos e mais impostos, se puder sumarizar em uma única palavra. Você pode, no limite, criar uma situação que gera uma crise financeira, entende? E paralisa o crescimento. É disso que a gente está falando. Entende? Mas eu diria para você assim, não é um problema para agora, pode ser que aconteça, pode ser que não. O importante é 2026 eleger um presidente não populista. Entende? Isso é que é o mais crítico.